Minha segunda casa. Eu nasci no Brasil, tudo, e não sabia, fui saber através da minha mãe que eu tinha avós portugueses. E quando fui jogar em Portugal, me senti em casa. Então Portugal para mim se tornou a segunda casa. Tenho um filho português com muito orgulho, e o meu filho mais velho foi criado em Portugal, foi para lá com 8 meses, então a formação dos meus filhos de estudo, colégio, escola e tudo que eles aprenderam de início de vida foi em Portugal com o povo português. E eu me orgulho disso, porque no início eu e minha esposa pensamos que seria muito difícil nos acostumarmos com algumas situações, mas quando deixamos lá, o coração ficou metade lá e metade aqui. Na época, o Brasil era um país que, quando se falava de Portugal, falava-se Benfica, Amália Rodrigues e Fado. E o Sporting nós sabíamos porque jogávamos futebol. Sabíamos que tínhamos 3 grandes clubes em Portugal: o Benfica, o Sporting e o Porto. E a conversa girou em torno disso. Só sair do Fluminense para uma grande equipe. E surgiu o Sporting. Na época também, depois dessa situação, o Benfica também tentou cobrir a proposta, mas aí, palavra dada é palavra cumprida. Eu tinha dado minha palavra ao Sport, ao Joaquim e inclusive ao presidente. E aí fui para o Sport e não me arrependo disso. Um clube que precisava de títulos, um Portugal em que tinham 2 canais de televisão, em que o povo era meio que comandado por esses canais e vivíamos em redor de videocassetes, porque 11 horas acabava-se a programação, não se tinha mais nada a fazer. Então ou se dedicava plenamente àquilo que você foi contratado, ou então você voltaria. E graças a Deus eu me dediquei, porque eu não fui para lá para ser mais um brasileiro. Porque tinham passado muitos brasileiros lá em Portugal, nós sabíamos disso, das histórias. E até quando eu estava para ir para lá, teve um jogador do Fluminense que falou assim: ah, você vai jogar em Portugal? É fim de carreira. Eu falei: não, lá vai ser o início da carreira. Porque eu acho que é um país europeu e as perspectivas de vencer lá são enormes. E aconteceu, porque se você for para um lugar e não acreditar no teu potencial e não fizer história dentro desse contexto, não adianta você ir. E graças a Deus, fiquei marcado lá. Fiquei marcado lá, e que foram 10 bons anos. Essa adaptação de um país para outro, de um futebol para outro, e normalmente, como eu jogava, nós jogávamos sempre marcação onde o centroavante caía, e lá eu tive que me adaptar a marcar homem a homem. No início foi muito difícil, até tive uma conversa lá então com o treinador de lá, que para mim foi um dos grandes treinadores que eu tive, um deles, que foi o Manuel José. E ele disse: você consegue, e eu consegui mesmo fazer isso. Era muito complicado, e nós tivemos um jogo contra o Colônia, que eu marquei, o Lidbarski. Era dificílimo marcar aquele homem, eu consegui marcá-lo e ainda tive condições de atacar.
Então, sabe, eu tive que reaprender a ser zagueiro, mudar um pouco a minha forma, mas quando você quer conquistar alguma coisa, você consegue. E aí o tempo foi indo, os treinadores foram mudando, as características do futebol também foram mudando da equipe e nós fomos crescendo dentro disso. E tínhamos uma voz ativa assim, talvez pela humildade de sempre estar treinando sempre. Na época o auxiliar do Manuel José me perguntou, Valdemar Custódio, Duílio, você hoje não está treinando bem? Eu falei, não, hoje não passei bem a noite, mas amanhã já vai tá tudo bem. Por quê? Porque todos os dias, e isso eu passo como treinador para os meus jogadores, todos os dias eu fazia o meu melhor. Independente se era titular, se era reserva, se ia jogar nos antigos jogos de reserva, que tinha aqueles jogos de reserva para cumprir os cartões, eu sempre fazia o melhor. E quando você faz o melhor, você sempre vai ficar marcado.